Olá, seja bem-vindo à plataforma digital da CCT Cursos. Dando continuidade ao módulo Operações de Pátio, falaremos hoje sobre funcionamento das quadras e identificação dos equipamentos. No conteúdo a seguir, nós veremos no item 1.1, localização dos containers, item 1.2, funcionamento das quadras, e item 1.3, tipos de equipamento de pátio. Como mostra na figura, nós temos aí a divisão do terminal, que são os blocos, né? Aí o terminal está sendo dividido em blocos, bloco A, B, C e D. Claro que essa divisão ela é feita de acordo com as dimensões do terminal, com a proporção de capacidade que o terminal tem. Então, claro, nesse caso aqui, nós estamos usando aí o layout muito parecido com o da Santos Brasil aí no Guarujá, né? Então lá eles trabalham com essa questão de bloco A, B, C e D. Mas, por exemplo, se fosse um terminal menor, poderia ser só 2 blocos, A e B, por exemplo. Então, a quantidade de blocos vai de acordo com as dimensões, né, do terreno onde está sendo localizado o terminal. Dentro de cada bloco, nós temos a subdivisão que nós chamamos de quadras, né? Então, ou seja, nós temos a divisão do terminal em blocos e dentro do bloco nós temos as quadras. Nesse caso aqui, na foto ampliada, nós temos a divisão do bloco C. Então, nós temos ali a CB, a CC, a CD, CE, CF, CG, CY, CK, CH, CT, CK, CL, CM, CN e assim por diante. Então, todas as quadras ali começam com C, naturalmente, porque elas pertencem ao bloco C, tá? Então, como está dito ali no quadro, ó, são nesses espaços denominados quadra e que se encontram armazenados os containers. Então, o que a gente já deduz aqui? Eu tenho o bloco, dentro do bloco eu tenho a quadra e dentro da quadra eu tenho o container, né? Então aí eu tenho o item e o seu subitem contido. Dentro do bloco tem a quadra, dentro da quadra eu tenho o container, tá? Só para dar o exemplo, segue na próxima figura, né? Aqui nós temos, né, a divisão de quadra, né? Digamos que aquele bloco amarelo ali seja a quadra. Então, ó, cada paralelepípedo corresponde a um container de 20 ou equivalente a um container de 1 TEU. TEU é uma abreviação de 20 feet equivalente unit, ou seja, termo introduzido pelo jornalista de navegação britânico Richard Gibney, né? O que significa? 20 feet é 20 pés. Traduzindo, né? Unidade equivalente a 20 pés, ou seja, eu estou falando de um container de 20. Então, cada vez que eu vejo esse termo TEU, nós estamos falando de um container de 20 pés. Então, essa imagem retrata exatamente, né, como que é a quadra. A quadra é uma formação de vários containers e o bloco é uma formação de várias quadras e assim sucessivamente, ok? Divisão da quadra, né? Então aqui eu tenho, para fazer a localização do container, né, dentro da quadra, eu tenho a quadra lá CM, por exemplo, CL ou CH, que seja, não importa. Dentro dessa quadra eu vou ter as divisões das bays, das halls, né, e da tier, que é a altura, tá certo? Então, essas nomenclaturas, por coincidência, vocês vão ver a mesma coisa na operações navio, que é a mesma nomenclatura que se usa no navio, você usa na quadra também, igual. Isso facilita bastante a compreensão. Então, quando o cara trabalha no pátio, automaticamente quando ele for trabalhar para operações navio, ele já está habituado com os termos e com a localização. Então, usaremos as mesmas, bay, hall e tier, que é a mesma localização que a gente usa na embarcação. Então, a bay é em questão de comprimento, a hall é a profundidade da quadra e a tier são as alturas, tá? Então, como tá as setinhas azuis ali mostrando, né? Comprimento, profundidade
e altura. Aqui na imagem, nós vemos, né, claramente ali sendo demarcado em tela o bloco A, o bloco B e o bloco C. Essa foto é uma foto antiga, né, da Santos Brasil, mas mostra claramente a subdivisão, né, dos blocos ali, fica bem claro, né, entre cada monte daquele de contêineres ali tem as ruas centrais, né, que faz a divisão ali claramente, né, dos espaços. A gente percebe que é uma divisão muito natural, você vai agrupando os containers, depois tem as ruas entre os blocos, que dá a divisão de um bloco para o outro, tá? Nomenclatura. Para identificar blocos, quadras e halls, usam-se letras, né? Então a gente vai ver o quê? Que quando for para identificar o bloco, quando for para identificar a quadra e as halls, nós usamos as letras, né? A seguir, tem-se a direção e o sentido de enumeração dos blocos e quadras, tá? Então ele vai mostrar para a gente ali depois numa foto ampliada que blocos, quadras e halls, nós vamos usar letras para poder identificar essas informações. E depois as outras informações, como altura, por exemplo, será numeradas, tá? Serão números. Já para identificar as bays e a altura, usam-se números, né? A seguir, tem-se a direção e sentido da numeração de halls e bays, né? Então aí, naturalmente, já para identificar as bays e a altura, né? Você tem a números. E a seguir tem-se a direção e sentido da enumeração das halls e bays aí. Então, podemos perceber na imagem ampliada, né, que as bays, ó, 01, 03, 05, 07, 09, 11, consequentemente, né, aí são as bays, né, e automaticamente as halls, que é A, B, C, D, E, F, são letras, né. Então aí você percebe que há aí uma conjunção, né? Para mim ter a localização do container exata, eu vou precisar ter a junção dessas letras com números, para que eu possa ter exatamente a localização do container, tá? Na quadra. Ó, aqui, por exemplo, se nós observarmos esse relatório ampliado, ele tirou um relatório que é a quadra C, que é a quadra CD, perdão, que vai do A até o F, tá vendo ali, ó? CDA 15 até CDF 15. Ou seja, ele tirou um relatório, né, da quadra CD, que vai da hall A até a hall F, né? Então saiu aí esses containers, por exemplo, tá? Se nós pegarmos ali, por exemplo, o container que está desmarcado ali em branco, por exemplo, né? Você vê que ele está, no caso, né, na CDB, né, 3, né? Então aí ele está na CDB, né, 3 de alto ali, né? Seria o terceiro container ali, né? No caso da altura. Outra informação também, outra nomenclatura importante, é a gente fazer a localização geográfica dentro do terminal. Ou seja, no caso lá, usando como referência de novo a própria Santos Brasil, nós temos aí as localizações geográficas, né? Quando a carga está do lado de mar, é para o lado lá onde está atracado o navio. Para o lado de terra é o lado dos gates aqui, né? No caso, o lado do gate de entrada e gate de saída. O lado Guarujá e o lado São Paulo, né? Por que lado Guarujá é lado São Paulo? Que aí nós estamos falando de leste a oeste, né? Nós temos aí lado de mar, lado de terra, o famoso norte e sul, e lado de São Paulo, lado Guarujá, seria o leste a oeste. É como se eu estivesse fazendo uma localização geográfica, observando a questão dos lados, né?
para que lado que está o navio, está de bombordo, de borecha, de proa, de popa, enfim, e para que lado que ele está. Então, a gente acaba usando essas coordenadas para poder fazer o guia, né, da localização geográfica ou de posicionamento dentro do terminal. Observamos aqui as marcações de solo, né? Então, todas as quadras possuem marcações que indicam, né, a quadra, o lastro, as bays e o local correto de armazenamento do container, conforme imagem ali, né? Então, por exemplo, nós podemos ver na imagem ali, ó, AK1, né? Ou seja, quadra AK, Bay1, né? Então aí depois eu vou ter a Bay3, a 5, a 7, a 9 é de 2 em 2, né? Então, para cada dupla, né? A cada 2 números eu vou ter aí uma nomenclatura diferente, né? Uma posição diferente. Então, no caso aqui, AK é a quadra no bloco A, é a quadra K do bloco A. A K1, eu estou dizendo que eu estou na quadra AK, né? Na primeira bay número 1, conforme está a imagem ali mostrada no solo.